Olá, o Alesp em Pauta está no ar. Nosso programa hoje é sobre atividade física. Você com certeza já deve ter ouvido falar que o exercício físico ajuda e muito em ter uma vida saudável. É um importante meio, inclusive, de prevenção a doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. Reduz os sintomas de estresse, ansiedade e depressão, além de melhorar a qualidade do sono e da aprendizagem. Um projeto de lei aqui na Alesp visa classificar a prática de exercícios físicos como atividade essencial no Estado, com o objetivo de promover e incentivar esse hábito. Para falar sobre esse tema, recebemos nos nossos estúdios o professor de Educação Física, o Denis Abraão Diaby Costa. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, agradeço aí pelo convite de vocês aí. Estamos aqui para falar exatamente sobre esse hábito, né, que seria um hábito saudável aí para todo mundo. E também pela plataforma virtual a gente recebe e conversa hoje com o médico cardiologista, o João Vicente da Silveira. João, seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite e é um prazer estar com você e seu público. E para a gente, então, iniciar essa nossa conversa, né, sobre atividade física, a gente já trouxe agora na abertura alguns benefícios, né, Denis, desse hábito saudável que seria a atividade física. Qualquer atividade física já começa a trazer esses benefícios para a gente? Sim. Acho que todo mundo deveria já praticar ter esse hábito saudável de fazer isso, porque se você for pegar hoje, só no Brasil, por exemplo, o nível de, por exemplo, obesidade 3, por exemplo, está em 2,7, se não me falha a memória, e o 2 em 27, e 30% da nossa população está acima do peso. Aí vai falar assim, não, mas é só o peso que influencia nas doenças? Claro que não, existem outros fatores fisiológicos, o doutor está aí que pode comprovar, que também pode ter várias doenças. Mas se a pessoa tivesse o hábito de fazer uma atividade física, uma musculação, uma corrida, enfim, ter a orientação dos profissionais da área, isso reduziria muito, né, todas essas doenças que você já citou, né, principalmente para não afetar a parte cardiorrespiratória ou cardio, né, que acho que é a especialidade do doutor, essa parte do coração. Então, eu, dentro da minha concepção, eu sempre falo, vai fazer uma atividade, tente fazer o mínimo, pelo menos meia hora por dia. Eu não tenho tempo. Não, você tem tempo. É outra coisa, não é falta de tempo, é prioridades. Exatamente, né? A gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai receber também no segundo bloco um personagem bem importante que vai falar como conseguiu colocar esse hábito na rotina, né? Porque às vezes as pessoas sentem essa dificuldade, né? Como o senhor falou, não tenho tempo, não sei aonde que eu posso me exercitar, não tenho dinheiro para pagar uma academia, mas a gente vai ver ao longo desse programa que dá para simplificar a situação, né? Dá. Assim, eu acho que, bom, pela pessoa que vai vir, tem muitas pessoas que estão, às vezes, acima do peso ou não estão legal, a autoestima não está legal, porque tem muito a ver com a autoestima também, né, essa parte mental. As pessoas, eu acho que tem uma visão de eu vou, por exemplo, entrar na academia, poxa, vai ter só o pessoal legal lá, com corpo legal, como eu não vou me sentir bem. Galera, pode entrar, fica tranquilo, porque muitas pessoas que hoje as pessoas vêm com corpo legal, estavam assim exatamente como vocês estavam. Né? Então, as pessoas, elas têm muito receio, quando entra, fica, como é que vão ficar me olhando, pô, se eu erro, pô, se eu tô gordinho, se eu não tô, não importa. Vai, faz atividade, entra, que vai melhorar. É um degrau devagar, né? Então, eu falo para as pessoas, calma, fica tranquilo. Pode vir, qualquer academia de preferência que tenha um profissional que consiga realmente ajudar, né? Nesse desenvolvendo o objetivo de cada um aí. E, doutor João, aproveitando aqui a presença do senhor, o médico cardiologista, para falar para a gente dos impactos da atividade física para a saúde do coração, né? Eu já também citei aqui uma gama de outros benefícios, o Denis também, mas falando especificamente do coração, da saúde do nosso bombeador, como que a gente pode ter esses benefícios através da atividade física? Como o Denis já iniciou, está explicando, o coração tem um benefício muito grande de uma atividade física regular. Hoje, o mundo todo passa por uma epidemia de sedentarismo. Não só o sedentarismo, mas outros fatores de risco que levam à doença do coração, como a hipertensão,
a obesidade, os níveis elevados no sangue de colesterol, triglicérides, diabetes, e muitas vezes os pacientes não sabem que eles estão hipertensos, não vão no médico, não fazem um exame físico, não aferem a pressão arterial e não colhem exames de sangue. E isso todos são fatores de risco que levam às doenças do coração. E a prática regular de atividade física ajuda a melhorar muito. Existem vários dados na literatura mostrando o impacto da atividade física. E esse impacto de melhora da atividade física no organismo também está relacionado a um educador físico orientando. O objetivo de fazer atividade física, ao melhorar toda a sua condição clínica, já é importante. Mas quando você agrega a sua atividade física a um educador físico te orientando, os resultados ainda são melhores, porque o educador físico sabe avaliar como que pode estar aumentando as cargas que ele faz, por exemplo, numa academia, como que faz o alongamento, como que faz o relaxamento, como que faz o aquecimento. Então, a ajuda de um educador físico tem um impacto muito grande no resultado final dos fatores de risco. E quando você faz uma atividade física, você acaba diminuindo até a sua chance de ter hábitos errados, como alimentares, tabagismo. A pessoa que faz atividade física, ele fica mais cansado, então ele tem um sono, ele dorme mais cedo, ele tem um sono reparador, que isso também tem impacto na sua saúde. E também o que a gente vê hoje muito é a obesidade, como o Denis citou. A atividade física ajuda a queimar essas calorias, essas gorduras que ficam depositadas na cintura abdominal e que hoje nós estamos vendo muitas pessoas com gordura no fígado e acaba tendo aquele depósito de gordura que leva à deposição tanto no fígado quanto no sistema arterial, nas suas artérias, e o que é mais grave são nas artérias do coração, e aí levam às doenças mais graves do coração, que bota em risco a saúde de qualquer pessoa. E olha só, vou aproveitar esse gancho então que o senhor trouxe, né, sobre a importância do educador físico, e queria que você, Denis, contasse um pouco da sua experiência, né? Como que as pessoas chegam para você, seja num próprio local de equipamento, onde é a academia, ou até mesmo para fazer algum treino em casa, as pessoas chegam para você procurando algo mais relacionado à saúde, por exemplo, ou mais à estética? Engraçado você falar nisso, o doutor, ele, nossa, falou tudo em relação a essa parte, né? Essa parte toda fisiológica, isso é sensacional, doutor. É assim, eu trabalho também fazendo consultoria e faço as avaliações físicas, né? Nas pessoas. A maioria avassaladora que nos procura, principalmente quando é o caso da mulher, ela sempre, quando ela chega, ela começa a falar, não, eu tô querendo por causa de saúde, porque eu tô obesa, enfim, eu não tô legal com o meu corpo. Aí você vai começando a conversar, você identifica que, na realidade, às vezes que elas procuram a gente, na realidade, nem sempre é pela saúde, só que elas as pessoas não conseguem entender que, mesmo que seja pelo físico, pela estética, elas não conseguem atingir sem ter uma boa saúde, porque um está relacionado com o outro, né? Então, a maioria que procura, eu estou com um pouquinho de gordura. Você vai olhar, gordura visceral, como diz o doutor, né, em outras palavras, está altíssima. A pessoa não tem noção. E a outra coisa também, que as pessoas falam assim, mas é só gordinho? Não, não tem gordinho. Às vezes tem uma pessoa que o biotipo dela parece ser magro, mas ela está com alto índice de gordura, uma diabetes ou algo do tipo. Então, todas as pessoas que vão procurar, algumas orientações falam que a atividade ela vai ajudar, mas tem alguns hábitos na sua vida que você precisa mudar. Primeiro deles, alimentação. A segunda que eu sempre oriento, passa no médico, um especialista para verificar se está tudo correto, se realmente você está apto a fazer algumas atividades. Porque, como o doutor falou, não está escrito. Às vezes você olha a pessoa, ela está inteira.
Só que já deve estar acontecendo alguma coisa. Então eu falo, vai fazer os exames corretamente, depois cria-se um novo hábito, né, de alimentar, porque a atividade física ela vai auxiliar, como diz o doutor, ela não faz mágica, não existe mágica nesse jogo, não existe um dia eu estou gordinho e no outro dia eu emagreci. É uma questão de hábito. Eu falo para as pessoas, quantos anos às vezes você tem? A pessoa chega com 40 anos, 40, quanto tempo faz que você está né, comendo dessa forma? Uns 20. Então entenda que em 3 meses você não vai reverter esse quadro. Você demorou 20 anos para chegar até aqui. Então, como é que você faz? Cria-se o hábito. Cara, não esquece carga, não é carga, né? É calma, é hábito. Uma coisa legal que vocês trouxeram, né, de sempre procurar o auxílio, né, de um outro profissional. Sim. Quando a gente fala de um educador físico, você nos aconselha a procurar também um especialista para indicar também, às vezes, o melhor treino, fazer aquele check-up, né, ver se a pessoa está apta a fazer algum exercício específico, né. Às vezes a pessoa, por exemplo, quer fazer luta e algo pode impedir ela de fazer, Sim. ou até mesmo a natação. Como que vocês trabalham esse treino específico a depender, claro, dessa individualidade ou de alguma patologia da pessoa? Então, por isso que normalmente nós fazemos uma anamnese. Primeiro, esclarecer assim, que para nós, pelo menos de onde eu trabalho, nós temos um programa para isso, né, que dura às vezes 120 dias, enfim. Eu falo que tem 3 pilares. O primeiro deles, quando a gente fala de profissional, é o psicológico. Então, eu sempre falo, procura também alguém que vai te auxiliar nesse processo. Porque emagrecer é um processo extremamente difícil, porque a pessoa às vezes já tem anos comendo errado. E você querer que ela mude de hábito do dia para a noite, às vezes para algumas pessoas isso é extremamente complicado. Okay? O segundo passo é procurar realmente alguém que consiga instruir a nível de déficit calórico, ou seja, de alimentação, que é o nutricionista. Né? O nutricionista ele fez a parte dele, o educador físico entra lá no terceiro que vai somar a isso. Como é que nós fazemos isso? Na avaliação nós vamos conversar, a gente parte da premissa que ele já passou por um profissional da saúde, que o profissional ele já habilitou essa pessoa e nós vamos perguntar, e aí, tem algum problema patológico, joelho, tornozelo, ombro, coluna, alguma coisa que você precisa dizer? Dependendo do que ela falar e que tiver informado, aí sim nós passamos a orientar o que pode e o que não pode fazer. No exemplo que você falou, por exemplo, de luta, e a pessoa tiver, por exemplo, uma hérnia, cara, eu gosto muito de chocolate, mas se eu como me faz mal, entenda isso. Você gosta de luta, mas você nesse momento não está possibilitado a fazer. Mas eu gosto muito, vamos fazer primeiro o passo a passo, vamos fortalecer isso, fazer tudo que tem que fazer. Se lá na frente o especialista, ele achar que você está apto, através de exames, que você está apto a fazer a determinada atividade, para nós não tem problema. Até lá, vamos com calma. Sim. Pedacinho por pedacinho. A gente tem casos, inclusive, de atletas, né, jogadores de futebol com problemas cardíacos que têm que parar, infelizmente, né, a carreira, parar de jogar por conta da intensidade mesmo do exercício, né? Doutor João, o que o senhor pode trazer sobre isso, né? Há exercícios que são mais indicados para quem tem algum problema cardiológico ou exercícios que são restritos para esse grupo? Existem vários tipos de acometimento de doenças cardiológicas, né? Por exemplo, um indivíduo que ele teve um infarto, ou ele foi revascularizado, fez ponte de safena, ou mamária, ou mesmo colocou um stent, esses indivíduos, eles se beneficiam muito de uma atividade física regular. Esses pacientes precisam fazer essa atividade física. Aliás, não é só esse tipo de paciente, né? São todos os pacientes, que todas as pessoas precisam fazer atividade física com uma certa regularidade. Mas, respondendo o seu questionamento, os pacientes que têm infarto, eles precisam, para evitar que ele tenha mais complicações e que os entupimentos que ocorreram nas artérias voltem a acontecer, é fundamental a realização de uma atividade física regular. Agora, existem doenças, por exemplo, hereditárias, genéticas, que faz com que o coração tenha um problema morfológico, né, uma alteração na sua estrutura, por exemplo, a cardiopatia hipertrófica. O que é isso? Quando o coração, lá dentro do coração, é o funcionamento das válvulas. Este paciente, ele precisa passar por uma avaliação médica
E aí o médico, junto com o educador físico, vai poder estar orientando qual atividade física esse paciente faz. A gente sabe que esse tipo de atividade física, como aconteceu lá no jogador da Noruega, no próprio São Caetano, há uns 15, 20 anos atrás, que houve aquele evento súbito que a gente viu na televisão, que nós presenciamos aquele tipo de doença cardiológica, esse paciente está impossibilitado de fazer uma atividade física vigorosa, um esporte competitivo. Por isso, como diz o Denis, precisa passar por uma avaliação com um médico, de preferência um cardiologista, onde ele vai fazer alguns exames que vai dar uma clareza que esse paciente não tem artérias entupidas no coração, que ao ele fazer exercício físico de musculação, por exemplo, carregar um peso, ele fica predisposto a ter um evento súbito ali, um mal súbito, e, infelizmente, a gente vê pacientes morrerem na academia ao fazer uma atividade física, porque antes ele não passou no médico e não fez uma avaliação. E quando você vai ver, esse paciente tem um infarto e acaba tendo um mal súbito. Então é importante a caracterização da doença cardiológica para cada tipo de atividade física e a capacidade que esse paciente pode fazer, a intensidade dos exercícios que ele pode fazer. Se ele tem, por exemplo, essa cardiopatia hipertrófica, ele tem que fazer um condicionamento cardiovascular com uma carga muito baixa. E aí entra o educador físico com todo o seu conhecimento para ele orientar como deve ser feita essa atividade física para que ele tenha um ganho. Que o importante é que o paciente também, ao fazer atividade física, ele tenha um ganho muscular, um ganho metabólico, a sua frequência cardíaca fica adequada à atividade física preconizada pelo cardiologista em conjunto com o educador físico. É muito bacana a gente trazer isso, né? Porque cada um tem o seu perfil, né? E aí é interessante a gente trazer, porque até mesmo quando a gente fala não só das limitações fisiológicas, né? Alguém que pode só ter alguma doença que impeça, de fato, a pessoa a exercer alguma atividade física, mas também até para entender as individualidades por gosto, né? Porque eu entendo que muitas vezes alguém possa aí ter tentado, né, Denis, entrar na musculação, fazer levantamento de peso e não ter gostado. Mas isso não impede de fazer uma corrida, uma natação, uma luta, uma caminhada e tomar gosto por uma outra atividade física. Quando a gente fala na questão do exercício, muitas vezes as pessoas ficam direcionadas apenas por exercício realizado na academia. Mas a gente tem um leque gigantesco, né, de atividades, Denis. Sim, ó, eu vou falar dentro daquela... É legal assim, ó, primeiro, quando a gente fala de obesidade, perda de gordura e tal, é 1000 vezes mais fácil perder gordura, emagrecer, do que ganhar músculo, né? O doutor está aqui, capaz de... Por quê? Porque para ganhar músculo é uma série de fatores que precisam estar muito bem alinhados. Uma é a parte cardiológica, para saber se toda a parte hormonal está funcionando corretamente, parte de nutrição, o treino que tem que ter a ver muito com o objetivo da pessoa, a capacidade da pessoa, que é a intensidade da pessoa também, né? Eu falo que tem descanso, muita água e torcer para os astros estarem a favor, favorecendo para que ganhe, porque ganhar massa muscular é muito difícil, né, doutor? Só que ganho de massa muscular é vida, as pessoas precisam entender isso. Se eu tenho massa muscular no corpo, eu estou mais saudável. O corpo, ele não quer, porque a massa muscular, ela demanda energia, ok? Então, quanto mais massa muscular eu tenho no corpo, mais energia meu organismo vai gastar. E o organismo, ele não quer gastar essa energia, para ele, não é viável. Para ele é mais viável ele armazenar energia em forma de gordura, ok? Então, o que é mais fácil? Não, é mais fácil, vou ficar no sofá, bonitinho, que assim vai resolver. Para o organismo é assim. Eu sempre falo, não existe treino mal feito, porque eu tenho uma brincadeira aqui, os profissionais que me permitem, tinha um professor que ele falava assim, todo professor ele é egocêntrico, ele acha que tudo que ele vai fazer é melhor, o treino dele é melhor. Eu falo assim, não existe treino ruim, gente, não existe atividade ruim, a coisa ruim é ficar sentada no sofá ou não fazer atividade.
Agora, se eu vou fazer na academia, vou fazer uma natação, se eu vou fazer corrida, não importa o que seja, se estiver bem orientado em todos os níveis profissionais, desde do médico, nutricionista, professor, cara, vai fazer, tem que fazer. Essa é a minha visão, né? Infelizmente, aqui eu acho que nós não propagamos, mas não tem muito essa ideia de propagar essa atividade física para evitar as doenças. As pessoas preferem começar a correr, procurar o doutor, depois que a coisa já aconteceu, aí quer corrigir. E a proposta, eu sempre falo assim, a proposta é fazer evitar, porque a atividade física, ela está aí para evitar as coisas, não para depois que aconteceu. Tudo bem, existem os casos, como o doutor falou, da pessoa chegar a procurar a nós, e aí dentro do quadro que a pessoa está, a gente fazer uma atividade física ou propor algum exercício que seja para a pessoa, dentro do que ela pode fazer. Mas o mundo ideal é que realmente a gente propagasse isso de tal forma para evitar, não ia sobrecarregar tanto as nossas redes de saúde, porque tem muita gente que deve estar lá por falta de atividade física, pressão alta, obesidade, diabetes, são tudo fatores que decorrem e o mau hábito alimentar, né? Eu queria trazer essa questão da alimentação, né, aproveitando a presença de vocês, porque, como vocês trouxeram, só o exercício não faz mágica, né, a gente tem esses aliados e a alimentação é uma aliada importantíssimo, né, no ganho, nos benefícios dessa atividade física, mas também para a saúde do coração. João, você falou, né, doutor, em uma das suas respostas, que a atividade física traz esses outros benefícios, né? Ajuda a pessoa, por exemplo, às vezes até mesmo a parar de fumar, ajuda na questão do tabagismo e também da alimentação. Então, alguém que está fazendo ali uma boa atividade física, às vezes pode sentir um pouco mais de fome, mas deve seguir uma dieta. Como é que funciona toda essa questão da alimentação aliada ao exercício físico? Para falar dessa questão da alimentação, é bom que a gente lembre que o mundo passou por uma pandemia, né? E nesse período da pandemia, todo mundo, a grande maioria da população, ficou restrita à sua casa, né? E aí aumentou muito, nessa fase, aumentou muito os índices de diabetes, de obesidade, de hipertensão. E as pessoas, ao ganharem peso, eles aumentam o seu risco cardiovascular. E nesse período, muitas pessoas no computador, no tablet, no celular, na televisão, nas séries que passam nas televisões, né? E ficam muito na condição que a gente chama de sedentarismo. E essa condição de sedentarismo, sentado em frente à televisão ou no computador, facilitou muito a alimentação não funcional, a alimentação calórica, a alimentação que é gostosa, que tem um sabor na boca, mas tem um alto índice de calorias. Essas calorias favorecem ganhar peso, são alimentos que contêm sal, então aumenta-se uma dieta hipersódica, uma dieta calórica, aumentando a prevalência de diabetes, hipertensão, colesterol, triglicérides, que é uma bomba para o coração. Então, esse hábito que se aumentou na pandemia, muitas pessoas hoje ainda carregam esse hábito, que é um hábito muito gostoso, né? Ficar sentado na televisão com as pernas para cima, brincando com o computador e vendo televisão. Isso chama sedentarismo. E o sedentarismo é um importante fator de risco para as doenças do coração. Então, as pessoas precisam aprender, infelizmente, a se alimentarem corretamente, a verduras, a legumes, a tomar água, a ter um sono saudável, fazer uma atividade física regular, porque, caso contrário, ele está aumentando os seus fatores de risco que levam a doenças do coração. E a gente sabe que um dos fatores de risco que mais impacto tem, que leva ao início das doenças do coração, é a hipertensão. E a hipertensão, ela é multifatorial. E esse multifatorial está relacionado a uma inatividade física também. Então, a gente tem que aconselhar os pacientes a aprenderem a viver, a aprenderem a ter um relacionamento familiar saudável, que isso também tem impacto, aí ele sente-se melhor, procura
fazer o esporte que ele tem uma preferência, mas a grande dificuldade de nós médicos é fazer com que essa pessoa ela reconheça a necessidade de fazer uma atividade física. Eu costumo dizer aqui no consultório, as mulheres vão muito no cabeleireiro, gastam assim quantias exorbitantes com maquiagem, cabelo. Eu falei, você vai ficar mais bonita, mais linda ainda, se você fizer uma atividade física, onde o fluxo do sangue vai mais para o cérebro, o coração ele pulsa mais, ele condiciona, como o Denis até falou, né? Que os pacientes acabam tendo uma condição saudável fazer essa atividade física, e eles carregam isso para a vida futura. E o que é mais importante, Carol, é você fazendo uma atividade física, o seu parceiro vê, o seu filho vê, você orienta o seu filho e você está dando o quê? Uma condição de saúde futura para ele, para quando ele ficar idoso, ele conseguir levantar de uma cadeira, que são os hábitos mais comuns nossos, sentar numa privada, sair de uma privada, está deitado na cama, coloca os pés no chão e vai levantar. São hábitos que a gente faz o dia a dia e com o envelhecer a gente perde essa força muscular. E essa força muscular, ela deve ser sempre estimulada, como uma atividade física regular, fortalecer os membros inferiores, fortalecer os membros superiores para evitar ter dores nas costas, que aquela hérnia piore, ou mesmo o paciente que tenha uma hérnia de disco, tanto cervical quanto torácica ou lombar, e passou por uma avaliação com o médico fala, é atividade física, é fisioterapia, é relaxamento que você precisa fazer. Hoje, uma atividade física, uma musculação, o deles pode falar melhor depois, você faz um fortalecimento muscular e um alongamento ao mesmo tempo. Só que isso, você precisa, de fato, fazer com uma pessoa que te oriente. Eu mesmo vou para a academia, eu não sei fazer isso, mas eu tenho uma pessoa que me acompanha nas 4 vezes da semana que eu vou, e a gente procura ter esse ganho, procura ter esse fortalecimento muscular e, ao mesmo tempo, um alongamento. E a gente precisa passar esse conceito para os pacientes, para os familiares, para os nossos próximos, porque as pessoas precisam saber que elas vão envelhecer. E quanto mais atividade física ela faça regularmente, eu vivo falando para os pacientes, o coração, ele tem várias artérias. Só que no momento que você faz essa atividade física, as artérias começam a formar o que a gente chama de circulação colateral. Uma artéria se une à outra e forma um caminho. Se esse paciente que faz atividade física, por algum momento, ele tiver um desfecho de um infarto ou mesmo de uma angina, o sangue que vai estar obstruído de uma artéria vai passar por uma outra artéria e aí, consequentemente, diminui o seu risco de ter um infarto, e o infarto pode dar uma arritmia e morte súbita. Então aí entra a atividade física regular, vindo como um grande benefício para a saúde do coração e do organismo, como uma forma geral. Posso resumir, então, né, esse primeiro bloco como a atividade física é uma grande aliada não só para a vida saudável, mas para a qualidade de vida, né? Você poder viver bem, fazer as suas atividades cotidianas bem, conseguir dormir bem. Então a gente vê aí e consegue identificar muitos benefícios, né, para esse hábito que a gente vai tentar ajudar você no próximo bloco a incluir na sua rotina. Então não saia daí. Estamos de volta com a LESP em Pauta, falando sobre exercício físico. A gente estava aqui no primeiro bloco com o Denis Abraão, ele que é educador físico, e também pela plataforma virtual com o médico cardiologista João Vicente da Silveira. E agora, junta-se aqui a gente, né, nesse bate-papo, o Ronaldo Sampaio Coelho, que começou aí a praticar exercício físico, e isso mudou a sua vida, né, Ronaldo? Sim, bastante. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, e eu vou pedir para o senhor iniciar, então, já contando a sua história com a atividade física, o que fez você mudar e acrescentar esse hábito na sua vida. Tá. Eu perdi o som. Eu sempre
fiz assim exercício, né? Eu sempre fui obeso, né? Eu sempre 115, 120 quilos era meu peso assim normal. Só que mesmo assim eu fazia exercício, né? Praticava um exercício, só que eu não conseguia perder, né? Porque eu comia muito. E teve uma época, em 2016 eu desandei no peso, cheguei a 168 quilos, né? E eu tinha muito problema já de apneia de sono, né? Com apneia de sono. Só que quando a água bateu na bunda mesmo foi a que eu tive a embolia pulmonar, que subiu 2 coágulos pro meu pulmão. E aí eu fiquei 2 meses internado tomando aquela Plexane na barriga, né? Que é para coagular o sangue. E foi o que mudou minha chavinha. Quanto que você pesava aí nessa época? 168. 168 quilos. Hoje você tá com quanto? Hoje eu tô com 105. E aí, quando a gente fala, né, nessa questão do peso, né, Denis, as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Porque a gente tá falando aí do Ronaldo que tem mais de 100 quilos. Ainda tem mais de 100 quilos. Mas hoje ele tem uma vida totalmente diferente e saudável, né? Então as pessoas precisam também deixar a balança um pouco de lado e entender esses ganhos a partir não só da perda de peso, mas também nos benefícios na questão da saúde. Sim, foi até bom você colocar isso. Estava justamente conversando com ele para chegar a esse ponto. As pessoas precisam entender o seguinte: para de ficar olhando balança. Entendeu? Porque tá o exemplo do Ronaldo aqui, ele tá com 100 quanto? Você tá lá? 100 quilos. 100 quilos, mas a massa muscular dele deve estar ocupando uma boa parte disso daí. O que importa para nós? É a quantidade de massa muscular e o percentual de gordura. Que esse percentual de gordura esteja lá embaixo e a massa muscular... Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu tenho 97 quilos e tenho, acho que 11%. Até pouco tempo estava em 9% de gordura. Hoje eu estou com 11%. Então eu estou dentro, principalmente, aliás, para a minha idade, eu estou muito dentro do percentual de gordura, que é isso que importa. Falar assim, Denis, mesmo eu tendo tudo isso, evitará algumas doenças que eu sofro, infarto? Não, gente, não vai. Mas as chances disso acontecer vão reduzir. O doutor é capaz até de falar melhor do que eu sobre isso. Então, esquece balança. Balança é só uma referência. O que importa é o percentual de gordura estar lá embaixo e a massa muscular, como eu havia dito antes, é vida, que é o que está acontecendo no Ronaldo. Eu ainda, que nem ontem eu fui fazer uma prova, eu corri 15 quilômetros nas provas aí que tem aqui em São Paulo, ali na Marginal Pinheiros, né? E todo domingo eu faço prova, porque é isso que me motiva a fazer uma dieta no meio da semana, a fazer meus treinos, que eu, querendo ou não, tenho que correr para poder fazer uma prova de 15 quilômetros. Semana que vem vai ter uma outra, vai ser de 42, vai ser maratona. E para mim poder, sabe, seguir uma rotina de dieta, de treino, eu tenho que me motiva são essas provas de corrida. Ai, que bacana. E doutor João, quando a gente pega, né, aproveita esse gancho aqui do Denis e ele fala pra gente da questão da prevenção, não só isso, né? Quem faz a atividade física, tem esse hábito no dia a dia, também ajuda muito na questão da recuperação, né? A gente viu, por exemplo, agora o senhor também citou no primeiro bloco a questão da pandemia de Covid-19. Muitas pessoas estavam com comorbidade. O que seriam elas, né? Pessoas obesas, pessoas hipertensas, pessoas com problemas cardíacos, mas pessoas que tinham esse hábito saudável do exercício físico na sua rotina, tinham às vezes um acometimento muito menor da Covid-19 e inclusive isso pode acontecer em outras doenças, né? Sim, veja bem, você falou dessas doenças de hipertensão, colesterol, diabetes, até o cigarro. E essas condições, elas fazem com que o organismo, a gente chama de inflamado, o organismo fica sob uma inflamação crônica, permanente. A diabetes, a hipertensão, colesterol aumentado, triglicérides aumentado, e o cigarro, por exemplo, inflamam o organismo, inflamam as artérias, e inflamam as artérias do coração, as artérias que irrigam o pulmão, a própria inflamação também inflama o pulmão e leva a uma doença pulmonar. E aí o que aconteceu com o Covid? O Covid é uma tempestade inflamatória, então piora mais ainda a inflamação. E os pacientes, as pessoas que têm um hábito saudável e já faziam uma atividade física regular, apresentavam sua condição de enfrentar a doença numa condição melhor.
que até combate essa infecção. Ajudou a infecção aguda da Covid, mas a inflamação crônica dessas doenças que levam à inflamação das artérias e favorece o entupimento nas artérias do coração, que é o grande fator que bota a vida em risco também, né? Que o coração, ao entupir as suas artérias, pode dar infarto. Então, a atividade física regular fez com que os pacientes que tiveram Covid enfrentassem essa doença de uma forma que eles conseguiram vencer a sua capacidade respiratória, aumentando, vencer essa doença por uma capacidade respiratória melhor, um débito cardíaco melhor. Então, o que a gente quer? A gente quer que todo mundo faça uma atividade física e não só quando leva um susto de ter um infarto, uma arritmia, uma trombose, que daí acorde para a vida. Esse é o nosso desafio hoje, né? Fazer com que as pessoas entendam que a atividade física regular pode ser a sua atividade que mais você esteja habituado e mais goste, vai te trazer benefícios, vai aumentar a sua sobrevida, vai aumentar a sua longevidade e vai evitar até de ter riscos de dores crônicas. Já vários dados na literatura demonstram que pacientes que fazem uma atividade física regular, esses pacientes têm menos dores crônicas, menos artrose, menos artrite e conseguem, por exemplo, caminhar. E ao caminhar, ao levantar, ele aumenta o seu contato com o mundo. Ele não fica restrito na sua casa, na sua cama, no seu sofá. Quanto mais atividade física, maior a disposição e maior a sua interação com o seu semelhante, maior a interação com o mundo, mais feliz você fica. A gente ouviu aqui, né, a história do Ronaldo, né, e é o que o doutor trouxe aqui pra gente, né, tentar fazer com que as pessoas não comecem a ter a procura por essa atividade física somente quando passa por algo, mas eu entendo, né, Ronaldo, que de fato foi o estalo, né, você quase chegou então a perder a vida. Queria que você comentasse sobre isso e como foi a introdução desse hábito na sua vida, né? Porque você era obeso. Então. E aí a gente até estava conversando isso no primeiro bloco com o Denis, o quanto as pessoas têm um preconceito e quem é obeso tem um receio de iniciar, né, numa academia por medo de olhares, enfim. Como é que foi para você a introdução na atividade física? O doutor, ele falou um negócio que é muito importante, que é o lance... Quando eu era obeso, por mais que eu era obeso, eu praticava, eu corria, eu fazia exercício que, querendo ou não, é uma forma preventiva, né? Você já tem um problema. Então, eu era meio que teimoso, sabe? Eu pegava e corria, mesmo assim. Quando eu tive a trombose, a embolia pulmonar, né? E eu mudei a chavinha, eu já tinha esse hábito de correr. Então, eu já entrei com dieta, fui com psicóloga, que me ajudou muito, inclusive, porque é muito a cabeça também, sabe? Então, quando eu entrei nesse ritmo, né, da dieta e tudo mais, eu já praticava o exercício. Só que em vez de eu correr que nem eu faço hoje, faço uma maratona, corro 15 km, eu fazia 3, no máximo 8 quilômetros. Inclusive, sem orientação, você até pode prejudicar a articulação por conta do peso, né? Sim, eu tipo, graças a Deus, assim, eu sempre fui do esporte, sabe? Na época, eu lutava jiu-jitsu, que eu também era, sabe, querendo ou não, o peso na luta, ele é uma coisa boa, assim, né? Só que começou a me prejudicar, né, quando ficou exagerado, né? Chegou nos 168 quilos. Aí foi aí que eu mudei e graças ao esporte que eu já fazia, né? Que querendo ou não eu era obeso, mas eu já fazia uma caminhada, fazia uma corrida, eu consegui chegar a esse resultado de hoje. Você acha que, então, de fato, a sua situação seria pior se você já não fosse um praticante do exercício? Com certeza, viu? Eu vou te falar que influencia muito. Acho que, tipo assim, nunca é tarde para começar, sabe? Mas quanto mais cedo você começar, sabe? Você deixar essa vergonha de, sabe? Eu sou obeso. Realmente, quando a pessoa é obesa, rola muito, sabe, preconceito. Tem gente que vai lá o gordinho correndo, ó. Só que o cara ali tá se esforçando, a gente tem que ver também de outra forma, entendeu? Vira ponto de referência. Né? Então a gente tem que ser a referência. E não tem que ter vergonha, tem que ir muito pelo contrário, tem que ir e falar, não, eu vou mesmo
e dar as caras a tapa. E a gente estava até comentando aqui, conversando no fim do primeiro bloco, sobre a questão da alimentação. Para você foi a sua maior dificuldade, então? Eu vou falar que, tipo, até hoje, assim, eu não sigo uma dieta assim, sabe? Eu evito bobeira, sabe? Que nem fast food, esses negócios, eu não gosto de fazer. Eu cozinho, eu faço minha comida. Então, só que às vezes eu gosto de, sabe, fazer um macarrãozinho, fazer um risoto que, tipo, eu fujo um pouco da dieta, né? Só que o que eu falo isso pra todo mundo, assim, que o melhor remédio pra quem não segue dieta é a atividade física, é correr, sabe? Uhum. No meu caso é corrida, que eu amo fazer. Né? E é bacana trazer isso, né, Denis? Porque também não é preciso abrir mão de tudo. Dá para ter uma dieta equilibrada, comer uma besteira às vezes. É claro, isso deve ser a exceção. Mas ainda assim é possível ali comer um doce, comer uma fritura. Nossa, eu escutando o doutor falar, ele falar, nossa, eu percebi que tem uma gama tão grande que se a gente for falar toda a parte fisiológica, né, doutor? Nossa, devia ter que ser muito mais de 1 hora. Né? Alguns aspectos positivos que precisam ser ditos. Eu havia dito sobre o que seria mais ou menos, que muita gente não sabe o que é superávit calórico nem déficit calórico. Eu brinco com alguns alunos, falo assim, olha, o problema não está no pudim, o problema está na quantidade do pudim. E quantas vezes por dia, né? Ou por semana você está comendo o pudim, exatamente, né? Eu falo assim, assim, a verdade, cara, você pode comer de tudo, a questão é, qual é a quantidade para você? Você precisa ter uma quantidade para você, para que uma dieta mais equilibrada existe, por incrível que pareça, 100 gramas para um, 130 para um. Esse seria o mundo ideal, mas todo mundo é atleta? Não, eu já quero se divertir. Então, a gente até permite isso, eu acho que não tem problema nenhum. O problema é que o pessoal, às vezes, chuta o balde lá em cima, e aí é que começam as complicações. Né? E aí vem um fator também que as pessoas têm que lembrar, e isso é... Porque eu brinco assim, no caso da mulher, a mulher, na melhor fase dela, ela ainda assim, numa parte hormonal, ela não pega a pior fase do homem, hormonalmente. E após os 30 anos, isso tem um déficit bem grande. A parte de muscular, o doutor sabe disso. Então, a pessoa, o que eu tenho que fazer? Independente de ser homem ou mulher, cara, eu preciso me cuidar, preciso ter uma dieta mais equilibrada comigo. Ah, mas se eu fizer um esporte, eu posso sair comendo de tudo para fazer a compensação? Não vai, não é assim. Você pode fazer o esporte que for, se você tiver em superávit calórico, não vai emagrecer. Que era o caso do Ronaldo. Exatamente, não vai. A musculação, assim, eu não gosto de musculação, mas por que eu preciso fazer uma musculação ou uma atividade de tensão? Lembra da história que eu falei que músculo é vida? Sem esse estímulo muscular não tem ganho, porque você precisa estimular o músculo para que o organismo, ele fale, putz, eu estou precisando de mais músculo para resistir uma determinada prova. É assim que ganha a parte muscular. Então, qual é o melhor cenário? Pô, eu gosto de corrida pra caramba, mas se eu não fizer um fortalecimento muscular, as chances de eu ter problemas articulares é grande. Então, eu tenho que fazer um equilíbrio. Como é que eu faço isso? Através de um profissional e de todos os profissionais envolvidos, que é a parte do médico, a parte do psicólogo, que foi muito importante, ele até falou, e eu já tinha dito isso antes, que na minha visão é o primeiro que tem que haver, que a pessoa precisa ter consciência no estado que ela está, porque a maioria acha que está bem. A maioria olha e fala, eu estou bem. Até a hora que o doutor fala, aconteceu alguma coisa, aí quer procurar o médico. Aí fala, não, eu preciso correr atrás. Então, a parte psicológica, ela tem que estar muito voltada para isso, cada um no seu setor. O nutricionista, aí vem o professor, cara, você precisa, eu não gosto de musculação. Mas você tem que fazer. Por que você tem que fazer? Ah, mas quantas vezes, cara? Quantas vezes dá para você? No mínimo 3 vezes por semana. Sim. Né? Por que isso? Por causa disso, eu acho que é isso que falta, o que eu acredito que falta em muitos lugares, é informação do porquê as pessoas pensam, mas é por causa de estética. Não tem a ver com estética, tem a ver com saúde, de qualidade de vida, como você falou. Se eu vou ficar bonitão ou vou ficar bonitona depois de ter feito esse processo, é consequência de eu ter feito processos corretos. Eu brinco, para de ver o final, apaixona pelo processo que o resultado vai aparecer. Começa a se apaixonar pelo processo, que é comer direito, descansar, fazer todos os exames corretamente para que você não seja pego de surpresa e fazer atividade física. Quando você olhar no espelho, porque muita gente fala assim, não, eu estou bem com o meu corpo. Você não está bem com o seu corpo, é que você não conhece a sua melhor versão. Porque o dia que você conhecer a sua melhor versão no espelho, nem você vai querer voltar a isso que você chama que está bem agora.
Porque você vai olhar e falar, putz, cara, eu não sabia que eu podia fazer isso. Então, eu falo para a pessoa aqui, cara, vai fazer atividade física bem orientada, que você consegue com uma alimentação adequada. A alimentação ela é o carro-chefe de qualquer coisa. Se a alimentação não tiver ajustada, não tem mágica. Nem perda de peso e muito menos ganho muscular. É legal você trazer isso, né, de quando a pessoa começa a fazer exercício, né, e aí quando ela começa a entender os resultados, os benefícios, ela já não quer voltar para a antiga versão. Porque eu posso até chamar isso de um ciclo vicioso do bem, porque você começa a ter uma alimentação melhor, você tem uma disposição melhor, você tem uma qualidade no seu sono, você tem esse ganho do benefício psicológico, né? Porque eu até posso trazer assim, eu não sou de fazer muita atividade física, mas eu gosto de fazer pelo menos umas 3 vezes na semana, que já seria aí, que dizem, né, que pelo menos é o começo, e me dá muita disposição e benefícios na questão mental. Se eu deixo de fazer isso durante a semana... eu já sinto essa questão mental, pelo menos no meu caso, bater um pouco. Então, a gente começa a entender esses benefícios e começa a sentir falta não somente da estética, como vocês trouxeram, mas do que vem aliado a tudo isso, né? Então, doutor João, eu queria que o senhor falasse dessa questão do mental, principalmente agora, porque a gente ouviu aqui do Ronaldo, ele teve que ter essa procura, essa ajuda psicológica, né? E muitas pessoas veem esses primeiros benefícios, ganhos da questão da estética, a questão da saúde física, mas a saúde mental também é impactada positivamente com os exercícios físicos, né? Sim, a prática de atividade física regular faz com que você tenha uma liberação dos hormônios. Essa liberação dos hormônios, você libera prostaglandina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, são vários hormônios que dão bem-estar. Até as pessoas falam hormônio da alegria. Então, esses hormônios são liberados numa atividade física que traz benefício mental e ajuda você a superar até certos graus de dificuldade. Outra substância que o nosso organismo libera quando faz uma atividade física, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, ou mesmo maratona, corrida de rua, você libera endorfina, que é uma morfina endógena, uma morfina que é liberada pelo nosso organismo com a prática de alguma atividade física regularmente, e isso caindo no seu sangue, isso também tira as dores, que a gente chama as dores crônicas, e associado a todos os outros efeitos, eles se somam e te dão um bem-estar. A gente sabe que os pacientes cardiopatas, os pacientes coronarianos, os pacientes que foram operados do coração, que colocaram a molinha, o chamado stent, têm uma prevalência maior de depressão, de psicose. São pacientes que são mais... têm sofrimento no seu próprio corpo, na sua própria alma. Então, esses pacientes eles estão mais propensos a terem doenças cardiovasculares. Isso já é constatado e comprovado na literatura. E essa prática de atividade física regular faz com que você produza hormônios, os chamados hormônios da alegria, e isso dá um bem-estar e você tem uma condição de vida melhor. Então, isso é necessário. A nós, cardiologistas, nós, médicos, recomendamos que os pacientes façam uma atividade física, porque a grande maioria dos pacientes, eles acabam entrando nessa ciranda do trabalhar, sair de casa, pegar o carro, pegar um ônibus, ficar sentado o dia todo trabalhando, volta sentado no ônibus, no metrô, chega em casa, janta e vai para a televisão. Então, isso é uma condição muito ruim para o organismo. Por isso que existe essa pandemia mundial de obesidade, de hipertensão, de diabetes, que são fatores que cada dia mais levam às doenças do coração. E também a parte emocional fica numa condição também
que aumenta seu grau de tristeza. Esse grau de tristeza, depressão, psicose, leva a doenças psiquiátricas, e esse paciente com doenças mentais, doenças psicológicas e até psiquiátricas, dificilmente faz atividade física. Então, o grau de doença neles é maior, e a prática de atividade física regular diminui essa incidência de doenças psiquiátricas, psicológicas e também, vamos dizer, até neurológicas. E eu queria que você comentasse, então, né, Ronaldo, com a sua experiência. De fato, você disse que precisou ter esse pontapé inicial com a ajuda de um profissional na área da psicologia. E hoje você já sente esses benefícios da saúde mental? Como é que foi para você nesses impactos? Eu, que nem meu sono, eu vejo assim, meu sono melhorou bastante, sabe? Eu também, eu não sou, sabe, eu trabalho, né? Eu trabalho numa empresa e às vezes eu tenho que assimilar os horários, né? E querendo ou não, a minha disposição no meu serviço, assim, sabe? Eu sinto que melhorou também muito de quando eu era obeso para hoje, né? O meu nível de ansiedade, eu acho que a ansiedade, sabe, baixou, assim, hoje eu consigo ser mais racional em algumas coisas, assim, sabe? E ainda continuo passando com a minha psicóloga, né? Uhum. Minha instrutora da academia, ela faz eu sempre procuro, além do psicólogo, né, ter o professor lá da academia e procurar um médico. Hoje eu vou muito, eu tenho um problema de asma também, né? Então, eu lembro quando eu era muito obeso, eu tinha muito problema de apneia do sono. Uhum. Então, até hoje eu passo assim com pneumologista, assim, para poder ver, assim, né? Porque meu maior medo era essa apneia do sono, né? Mas hoje, graças a Deus, eu já não sofro mais. Tanto é que antigamente eu usava até o CPAP. Precisava dormir com o CPAP porque era muito sério isso daí. Hoje eu não uso mais, graças a Deus, assim, sabe? Estou bem melhor. Então, como eu disse, né? É um ciclo que vai fazendo bem, né? Porque você consegue ter esses benefícios na sua vida pessoal, você consegue ter esses benefícios no seu ambiente de trabalho, né? E tipo assim, isso essa mudança, né? Que eu vejo, eu sempre falo para todo mundo. Hoje eu quero envelhecer bem, sabe? Eu quero poder, se um dia eu tenho um filho, poder jogar futebol com meu filho, poder correr, sabe? Uhum. E essa a minha meta, sabe? Eu não é que eu não posso ser atleta, porque como eu falo, eu já trabalho e tudo mais, né? Mas eu procuro sempre ter uma saúde para poder envelhecer bem. Legal. Ronaldo, eu vou pedir para você falar com o nosso telespectador aqui. Queria que você comentasse, né, falasse justamente, desse o seu conselho, né, para quem está nos assistindo, quem ainda não iniciou uma atividade física, dá o seu depoimento. Acho que, sabe, você tem que ir atrás, dos seus objetivos, sabe? Acho que você não tem que ter vergonha para você ficar bem, você não tem que ter vergonha, sabe? Você tem que correr atrás. Sabe, no começo é difícil, você entrar numa dieta, muitas das vezes a pessoa trabalha, tem o dia a dia, né? Mas não pode desanimar, tem que, sabe, chegar junto, porque uma hora a água vai bater na bunda, você vai ter uma trombose, você vai ter uma apneia do sono ou uma embolia pulmonar, né? E aí vai ser, e é fogo. Às vezes pode ser tarde demais, né? A embolia pulmonar era fulminante, né? Tanto é que quando eu cheguei com a embolia, a mulher falou, você vai ser internado. Eu fiquei 3 meses internado. 3 meses. Eu falei, não é possível. 3 meses com gordo, 168 quilos. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Aí, sabe, foi meu start. E é isso, sabe? Acho que a gente não tem que ter vergonha pra gente ficar bem. A gente tem que correr atrás. E eu vou aproveitar também aqui a sua presença, Denis. A gente falou no início do programa, né, que a Assembleia Legislativa de São Paulo está discutindo um projeto de lei para tornar a atividade física um exercício essencial aqui no estado de São Paulo, né? A gente teve esse episódio, esse período que foi a pandemia, onde a gente precisou fechar vários locais, inclusive a academia, porque a academia não estava registrada como um exercício, né, uma atividade essencial para o nosso estado, né? Ainda não está.
Exato, a gente tem aqui uma legislação municipal da capital paulista, mas o Estado ainda não aprovou essa legislação que torna a atividade física, então, esse exercício essencial para o Estado de São Paulo. Qual que é a opinião do senhor sobre esse tema? Acha que deveria ser aprovado esse projeto aqui na Assembleia? Como ajudaria, mais uma vez, na promoção e no incentivo da atividade física na vida das pessoas? Olha, realmente teve esse problema, inclusive eu fiz parte da passeata, né, quando teve a parada, fomos conversar com o governador na época, né, e chegamos até meio que conversar com o Dr. João Gabardo, que inclusive ele concordava muito, inclusive num pronunciamento dele, ele chegou a comentar isso, que a única coisa saudável no momento era atividade física, não existia remédio nesse momento, era ir fazer atividade física. O maior erro, aquilo que eu falei, primeiro, eles colocaram a atividade física como lazer. Não é lazer, é porque, tem várias ramificações, mas a partir do momento que eu faço a movimentação, porque a gente tem que partir da premissa de que movimento é vida. Então, se eu estou fazendo que alguém faça uma movimentação, seja ela por brincadeira ou não, ainda estou levando qualidade de vida, porque eu estou tirando ela do sedentarismo. Então, acho que quem fez essa avaliação e colocou a atividade física como uma parte que seria só para brincadeiras, fez uma má interpretação da coisa. Então, o que era a nossa briga ainda no movimento? Era que a atividade física ela seja realmente reconhecida como parte da saúde, cara. Nós estamos fazendo a prevenção, como eu falei para vocês. Nós estamos tentando justamente que as pessoas elas não vão parar, por exemplo, no hospital, enchendo a fila lá por algumas doenças que poderiam ser muito bem evitadas se a pessoa fizesse uma atividade física regular. Eu não tenho tempo, tem treino de 20, eu tinha treino de 25 minutos cravado, não passava de 25 minutos. E estou aqui. Então, o que as pessoas precisam entender e as informações precisam levar? Cara, primeiro, reconhecer a atividade física como realmente da saúde, que elas auxiliam as outras áreas, ok? Nós não somos a principal, não, mas nós auxiliamos nas outras áreas. E o governo, enfim, o nosso país também conseguir dar uma força para o pessoal que mantém, por exemplo, o comércio para que alimente, como academia, por exemplo. As pessoas, é muito alto manter uma academia, né? E se você for pegar o índice de pessoas, a quantidade da nossa população e o índice de pessoas que fazem atividade física é baixíssimo. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Né? As pessoas não sabem, o doutor estava falando da parte cardíaca, que uma pessoa obesa, o coração trabalha menos, muita gente não sabe disso. Né, doutor? É uma coisa simples, cara. Quanto mais gordura você tem, mais o coração precisa trabalhar, porque ele precisa bombear o sangue pelo corpo inteiro. E se ele está encontrando uma barreira, qual é a tendência do coração? Ele, tentar bombear mais forte. Aí o cara pegava, por exemplo, uma Covid-19, que restringia ainda mais a parte de oxigênio, que o coração tentava fazer para compensar isso, bater mais forte, mas ele já estava trabalhando no limite. Então, isso é que dava, porque uma parte que também muita gente não sabe, segundo os índices, se não me falha a memória, tá aí o doutor que pode corrigir, a doença que mais mata é cardíaca, né? Através de várias doenças, se não me falha a memória, é a doença número 1. Né? Agora, quantas pessoas têm conhecimento disso? Poucas. E nós estamos em 250 milhões de pessoas. Para onde que vai essas informações, né? Por que então não é ser promovido uma atividade? Será que alguém, por exemplo, não tem a ganhar com isso? Promovendo ou informando corretamente? Cara, primeiro, as pessoas falam assim, olha, não espere motivação para ir para academia. Que eu acho que algumas informações são necessárias. Parece ser idiotas, mas fala assim, cara, não espere motivação para ir para academia. Okay? A motivação ela só vai aparecer quando você olhar no espelho e ver o que você está fazendo acontecer. Aí, a partir daí, a motivação aparece. No momento, é disciplina. Por quê? Se você for entrar hoje numa academia, eu garanto qualquer academia aqui, e perguntar para que as pessoas sejam sinceras e fale assim, alguém gosta de treinar? Eu estou para te dizer que mais de 90% vai dizer que não. As pessoas gostam do resultado que isso traz. Mas não de treinar, ninguém quer fazer força, ninguém quer sofrer. Né? É o que você falou do nosso corpo, do nosso organismo, né? Gostar de ficar ali, né? Sentadinho no sofá, exatamente. Procurar o que é mais fácil. Exatamente. Então, eu acho que falta essa informação. O que pode causar? O que eu posso evitar fazendo uma pequena atividade física? As pessoas saberem que, qual que é a intensidade. Lembre-se que ninguém desenvolve na zona de conforto. Eu não conheço ninguém que consiga isso. Então, se eu quero desenvolver,
eu tenho que sair da zona de conforto. O doutor, para ser médico, o senhor não teve que gastar horas estudando, doutor? Eu, professor, ou qualquer outra, ou você como jornalista. Sim. Você tem que sair da zona de conforto. Né? Não fique esperando na zona de conforto, porque assim, você vai esperar na hora que acontecer, fica mais difícil. Sim. Então, eu posso fazer isso antes, e eu acredito, sinceramente, que a maioria, porque eu pego muitas pessoas que às vezes quando chega para fazer a consultoria comigo, não faz ideia dessa história de déficit calórico, o que é uma proteína, por que você precisa bater proteína diária, uma meta de proteína diária, porque se você estiver comendo, eu como fruta, eu como certinho, eu como legumes, tá, mas se a sua proteína não estiver lá, batendo, você vai perder, seu organismo vai queimar massa muscular para virar energia. Se essa energia ela não estiver sendo consumida, vira gordura. Sim. E se eu tenho baixa massa muscular, é uma questão de tempo, amanhã ou depois, quando eu estiver mais velho, ter que ser carregado para fazer, ir no banheiro, para tomar banho. É isso que as pessoas querem? Não ter a independência, né? Exatamente. Doutor João, para a gente finalizar aqui todo esse nosso conteúdo, o que é indicado aí para a gente começar a fazer essa atividade física? 30 minutos a cada 3 dias na semana, o que é o mais indicado? Então, o ideal para que você tenha saúde saudável é que a prática de atividade física regular seja feita todos os dias, inclusive sábado e domingo. Como o Denis acabou de falar, não existe coisas fáceis na vida. E, principalmente, para ter saúde, você precisa, além de passar no seu médico, aferir a sua pressão, colher seus exames e ver que você tem condições clínicas boas para uma atividade física regular, fazer essa atividade física. O ideal é 7 dias. O que a gente acaba falando para os pacientes é que, no mínimo, seja realizada 5 vezes durante a semana. Começar com 20 minutos de caminhada, passar para 30 e sempre objetivar chegar a 1 hora de atividade física regular. Por exemplo, 1 hora de caminhada. Menos que isso, você está saindo de uma condição de sedentarismo. Mas quando você alcança, no mínimo, 1 hora, você está promovendo sua saúde, diminuindo todos aqueles fatores de risco que a gente falou, como hipertensão, até diminuindo o hábito de fumar, colesterol, diabetes, pressão normalizada. Então, eu preconizo e oriento que todos façam uma atividade física regular todos os dias, mas no mínimo 5 vezes durante a semana, durante 1 hora. Começando com 20 minutos, objetivando chegar a 1 hora. Perfeito. Eu agradeço muito aqui a participação de vocês por terem trazido essas informações tão importantes sobre esse tema. A gente recebeu aqui o Denis Abraão Diaby Costa, ele que é educador físico. A gente também teve aqui a presença da plataforma via Zoom do médico cardiologista João Vicente da Silveira e também aqui nos nossos estúdios do Ronaldo Sampaio Coelho, que contou um pouco da sua história de vida. Agradeço mais uma vez a sua presença e por ter compartilhado conosco, Ronaldo, e a todos vocês que acompanharam esse Alesp em Pauta de hoje. Se você quiser ver ou rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação.